E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sejam todos bem. Mais um vídeo essa semana, dando continuidade à nossa série de aulas. Esse vídeo aqui é do conteúdo que a gente está trabalhando no terceiro ano. E para fechar, esses reinos que a gente é menos trabalhado dentro do nosso currículo, a gente vai falar hoje sobre os vírus, para terminar esse bloco de estudo. Não são reinos menos importantes, mas dentro do currículo, os dois reinos que a gente vai ver no próximo bloco de estudos são mais trabalhados, mais categorizados, e principalmente o reino animal, a gente estuda mais famílias, mais grupos de animais, e dentro do reino das plantas a gente vê mais coisas também. E para terminar esse grupo de estudos, a gente vai estudar os vírus, que não possuem um reino só deles, mas são de extrema importância para toda a sociedade. Todo estudo que envolve eles é extremamente delicado e importante. E nós, mais do que ninguém, mais do que nenhuma geração, está conseguindo ver isso com nossos próprios olhos. Afinal, nós estamos no meio da pandemia causada por um vírus. E a gente vai aqui... Eu sei que já foi falado muito sobre isso, em aula mesmo, e até em apresentações e na mídia, e hoje em dia só se fala sobre isso. Então eu vou tentar falar basicamente o que é um vírus, a estrutura do vírus, e focar em um tema específico que é a produção de medicamentos e vacina, que acho que gera muita dúvida e é algo que está se falando muito disso. Então eu intuito que a gente faça essa aula, que eu acho que vai ser mais curta do que a que teve semana passada. Eu vou falar basicamente, não vou entrar no coronavírus em si, mas eu queria fazer um exercício de que apresentar essa aula rapidinho, falar sobre vírus em geral, e no final vocês deixarem dúvidas sobre vírus e especificamente sobre o corona, sobre informações que vocês estão vendo, que vocês estão olhando nas notícias e que vocês veem nas redes sociais, para a gente tirar, para eu gravar um vídeo respondendo essas suas dúvidas. Eu posso responder algumas em texto mesmo, mas seria legal colocar isso tudo num vídeo, responder tudo isso, eu ir atrás, o que eu souber eu já respondo, mas o que eu não souber eu ir atrás pra gente conseguir tirar as principais dúvidas. Eu vou aqui nesse vídeo tentar falar sobre a vacina em si e sobre por que demora tanto para se produzir uma vacina, como que se produz uma vacina e quanto tempo a gente tem que esperar e o porquê é preciso esperar tanto tempo. Tudo bem? Só último recado, sempre ressaltando a estratégia de combate que a gente tem mais eficaz enquanto não chega uma vacina é ficar em casa. Então, quem puder ficar em casa, continue ficando em casa, praticando isolamento social. Mesmo que você ache que você não é grupo de risco, fique em casa para proteger as pessoas que são grupo de risco, proteger os trabalhadores essenciais. É um sacrifício que pode parecer custoso, mas está ajudando a salvar vidas. Ficar em casa está ajudando a salvar vidas. Tudo bem? Então, começando a aula em si, vamos lá. Primeiro, antes de tudo, por que os vírus não têm um reino para eles ou por que eles não têm uma categorização para eles em si? Essa discussão vem porque durante muito tempo na biologia se tratou um ser como vivo quando ele tem metabolismo próprio. O que isso quer dizer? Metabolismo próprio é quando o ser, aquele organismo, consegue sobreviver por conta própria. Ele consegue se alimentar ou transformar o seu próprio alimento em energia e consegue se reproduzir de maneira independente, sem o auxílio de outra espécie, diretamente. Então ele consegue, mesmo que ele seja um parasita e entre dentro do hospedeiro, como é o caso de alguns animais, mas ele consegue por conta própria se replicar ou realizar algum tipo de metabolismo. E o vírus não consegue isso. O vírus depende 100% integralmente de parasitar células de outro organismo para conseguir fazer a sua replicação e a sua reprodução. Ele não consegue realizar de maneira que não seja essa. Então, pela falta desse metabolismo próprio e pela falta de células, o vírus nunca foi considerado, durante muito tempo, ele não foi considerado um ser vivo. Então,
existe essa discussão e por um consenso se fala que o vírus não é vivo, por essa falta de metabolismo que ele tem, beleza? Mas existem alguns biólogos e alguns pesquisadores mais contemporâneos que vão falar que ele é vivo, então é uma discussão que provavelmente vai durar muito tempo, mas o que é importante é entender. Eles são seres que vão parasitar para se reproduzir. Eles vão entrar dentro de células nossas e de outros seres. Isso que é importante de se entender nesse primeiro momento. Essa questão do debate se ele é vivo ou não vivo é uma discussão acadêmica que vai se arrastar durante muito tempo. Como que é a estrutura desse vírus? O que ele possui? E por que ele, muitas vezes a gente tem essa consideração dele não vivo? Primeiro também, além dele não ter um metabolismo, ele é uma estrutura muito simples. Então se a gente observar aqui, isso aqui é uma estrutura representativa de um vírus. Existem vírus de diversas formas e maneiras, como a gente vai ver mais pra frente. Mas ele basicamente, dentro dele, a gente tem um material genético, que vai adentrar dentro da célula que ele está parasitando para ser reproduzido. Ele tem um envelope que circunda esse material genético e ele tem algumas proteínas em volta dessa cápsula aqui que ele tem, né? Em volta desse complexo que está envolvendo o material genético. Essas proteínas são a maneira de que esses vírus vão se comunicar com essa membrana e vão adentrar essa membrana. Porque lembra, toda célula, principalmente célula animal, ela tem uma membrana plasmática que vai mediar a comunicação do que entra e sai da célula. Então o vírus não consegue simplesmente entrar assim, sem nenhum tipo de... Ele não entra quebrando essa membrana, porque ele nem tem recurso para isso. E ele não consegue entrar de maneira simples, porque a membrana está ali protegendo a célula. Então a maneira que ele tem é que ele tem essas glicoproteínas que imitam a comunicação que outras proteínas fazem com a célula. Então a nossa célula tem uma série de proteínas, uma série de complexos que está entrando e saindo da membrana. E para entrar e sair, elas têm algum tipo de comunicação. Então o vírus vai imitar essa comunicação. Então a nossa célula muitas vezes traz o vírus para dentro sem saber que está trazendo um vírus, porque se ela soubesse de antemão, ela nem faria isso. Só que esse vírus está comunicando que ele é uma proteína, ele está imitando. Ele é mais ou menos como se fosse um falsificador. Então a membrana, se a gente pensar no exemplo aqui, ela vê o vírus vindo e o vírus faz uma comunicação com ela. Tudo isso no exemplo ilustrativo. Não é assim que estou exemplificando para o entendimento ser melhor. Então o vírus não fala, eu sou um vírus. Ele fala, não, eu sou uma membrana, eu sou uma proteína, me deixa entrar. Eu vou te ajudar a fazer alguma coisa aí dentro. Você precisa de mim. E a membrana olha para ele e fala, beleza, entra aí. Mas então ela faz essa comunicação com essas glicoproteínas aqui. E a célula deixa ela entrar de boa. Ela está falsificando uma comunicação. Aí quando ele entra dentro da célula, ele começa a se replicar. Então essa imagem está ilustrando o que eu estou falando aqui. Aqui a gente tem um exemplo de outro vírus, o bacteriófago. Ele se fixa na parede da membrana, faz essa comunicação, essa falsa comunicação com a membrana da bactéria, que no caso, ele joga todo o seu material genético dentro da bactéria e ele vai começar a usar as ferramentas que a bactéria tem em favor próprio. Ele é como se fosse um aproveitador dentro da natureza, assim, para melhor entendimento. Então ele adentra a célula, joga o material genético lá dentro e usa o maquinário que a célula tem em favor próprio para reproduzir o seu próprio material genético. Então ele entra lá dentro e fala, ó, para os ribossomos, para todo o mecanismo que a célula tem para replicar ali. Ó, em vez de você replicar o material genético dessa célula aí, desse organismo, replica o material genético meu. Replica o meu material genético. Pega essas instruções e faz.
Então as nossas células estão replicando o nosso material, estão produzindo as nossas proteínas, estão produzindo tudo que precisa para a nossa sobrevivência. O vírus chega e fala, não produz isso não, produz o meu aqui que é melhor. E a nossa célula, como aquilo adentrou, passou pela membrana, e como ela não sabe ainda que é um vírus, vai fazer toda essa produção. Então, tem a reprodução do vírus, e quando chega a uma certa reprodução, todos esses vírus vão causar apoptose celular. A apoptose celular é a morte daquela célula, porque eles vão simplesmente inchar ela e explodir ela. Então eles vão sair daquela célula e vão começar a replicar esse mesmo procedimento. Eles vão começar a infectar todas as outras células que estão ali. E isso é que muitas vezes gera a deficiência, gera infecção. Porque imagina, por exemplo, os vírus respiratórios. Eles adentram as células do tecido respiratório e começam a matar praticamente elas. Começa a se replicar. Um vírus infecta uma célula, daquela célula nascem 40, vamos chutar um número aqui, 100 vírus. Esses outros 100 vírus vão contaminar 100 células. Essas 100 células vão reproduzir cada uma mais 100 vírus. Aí, olha como é a progressão. Daí, as nossas células do tecido respiratório são o que está realizando a troca de oxigênio. Se elas começam a morrer, nós não conseguimos mais realizar essa troca de oxigênio. Aí vem a deficiência respiratória, vem a infecção respiratória, que no começo começa a ser uma falta de ar, vai evoluindo até chegar a uma pneumonia ou uma síndrome respiratória aguda grave. Então o vírus, ele começa a ser mortífero a partir disso, a partir do momento que ele começa a matar células. Beleza? E só ressaltando que não há intenção no vírus. A gente não consegue medir intenção. A gente não consegue falar que o vírus é mau ou bom. O vírus simplesmente faz aquilo que ele tem que fazer. Não tem como a gente medir isso. Tanto que na natureza existe uma enormidade de quantidade de vírus. A gente está pegando vírus e se alimentando de vírus e nem percebe, porque eles não geram doenças. Geralmente a gente só liga e começa a observar o vírus quando eles geram doenças. Então, por exemplo, a gente tem vírus vegetais que a gente ingere porque eles estão nas plantas, mas que não faz nada conosco, não gera nenhuma doença, não gera nenhuma infecção. Então a gente nem repara neles. A gente tem uma série de vírus que a gente até domesticou, já fazem parte do nosso material genético, dos seres humanos, e vai passando e não gera mais doenças. Por exemplo, a gente tem uma série de vírus de herpes que praticamente o Homo sapiens tem e nasce já com ele, mas que não gera algum tipo de doença. A gente vai atrás dos vírus de herpes que geram doenças. Então, a gente vai observar e catalogar principalmente os vírus que causam doenças. Então, a gente conhece uma enormidade de doenças causadas por esses vírus. A gente tem, por exemplo, o vírus HIV, o vírus da hepatite, o vírus do ebola, que é o filovírus, e todos esses vírus que a gente está observando aqui, que são causadores de doenças, principalmente. Aqui o vírus da herpes simples, que eu falei, o vírus da influenza, que é uma família de vírus que causa doenças respiratórias, que a gente conhece popularmente como gripe. A gente tem uma infinidade de gripes causadas por... Uma infinidade parece que são milhares, mas o que eu quero dizer é que não existe só aquela gripe comum que a gente tem. Existe uma série de outras gripes que muitas vezes são causadas só em animais e não pulam pra gente, porque existe uma família toda de vírus influenza, não existe só um vírus. Assim como o HIV também, existe alguns tipos de vírus HIV. Porque como tem sido dito muito, o vírus, muitos vírus têm um processo de mutação muito rápido e eles vão mudando com muito tempo. Com uma faixa muito curta de tempo, eles têm uma mudança muito significativa, o que vai causando uma nova doença ou um tipo que é ligeiramente diferente de doença. Então, por exemplo, todo ano a gente alguns grupos dentro da sociedade tomam vacina contra a gripe. Porque a gripe sazonal, ou seja, a gripe de um ano, ela muda de um ano para o outro.
Então a gripe que as pessoas estão se infectando hoje é diferente da gripe que se infectaram ano passado ou da gripe que vão se infectar do ano que vem. Por isso que a gente tem muita vacinação para gripe todo ano, praticamente. Sempre que vai começar a vir o frio. Sempre que a gente tem essa mudança de estação. Tudo bem? Mas aí, o que acontece? Primeiro, vindo para o assunto atual, agora que a gente já entendeu a estrutura do vírus, já entendeu o que ele faz, vamos falar um pouquinho da nossa situação atual. Primeiro, por que é muito difícil tratar o vírus? Como a gente viu ali atrás, eles entram dentro das nossas células. Então, e eles usam o nosso maquinário celular para se reproduzir e para causar a infecção. Então é muito difícil você ir lá e conseguir destruir somente ele. É muito difícil criar um medicamento que cause só mal por vírus e não cause mal para todas as outras células que estão ali. Então o medicamento é muito difícil de ser elaborado porque ele não pode danificar a nossa saúde, ele não pode ter efeitos colaterais. É muito difícil você conseguir elaborar um medicamento tão minucioso que vai entrar dentro da célula e vai atacar somente o vírus. Então, o desenvolvimento de um tratamento já fica prejudicado por conta disso. A gente tem uma peculiaridade aí. Os vírus são muito, muito complexos de se combater por conta disso. Uma complicação médica. E segundo, a gente tem todo um sistema de segurança para testagem de medicamentos, que eu vou falar ali para frente, que é complicado também e leva muito tempo. Então a gente sempre aposta em vacinas. O que é a vacina? O nosso corpo ele tem uma série de células de defesa que produzem anticorpos. O que é o famoso anticorpos que todo mundo vem falando e que virou assunto? O anticorpo é uma proteína, aqui ó, esse anticorpo, é uma proteína que essas células de defesa produzem. E o que esse anticorpo faz? Ele reconhece o vírus. Então, quando um vírus infecta o meu corpo, as células de defesas vão ser ativadas. E ela vai produzir e vai tentar identificar a doença que está sendo causada, os invasores. Se for uma doença que eu já tive anteriormente, essas células têm anticorpos que identificam elas. E elas sabem o que está sendo causado e vão saber como fazer o tratamento, como eliminar elas. Então, infecções que a gente é curado, a gente cria um sistema de defesa que a gente chama de anticorpos. Ou seja, o sistema já foi. Aquele vírus já entrou dentro daquele sistema biológico, dentro do nosso corpo, e ele já foi combatido, ele já foi eliminado. Então, as nossas células de defesa criam como o que a gente pode dizer que é uma memória, mas não é bem certo uma memória, uma lembrança de como daquele vírus. Então, da próxima vez que aquele vírus entrar dentro do sistema, eles já vão saber como combater, eles já vão conseguir identificar eles, combater eles e impedir que ele entre dentro das células. Deu para compreender? Então, quando a gente se contamina com uma doença nova, a gente não tem anticorpo, a nossa célula de defesa começa a combater aquele vírus, e depois que ela combate esse vírus, ela gera anticorpos. Então por isso que se fala em teste de anticorpo para pessoas que já tiveram a doença. Quer dizer que uma pessoa que já foi contaminada com a doença, com um novo coronavírus, ela já vai ter anticorpos. Uma pessoa que sobreviveu, principalmente uma pessoa assintomática, a gente fala, pessoas que não desenvolveram sintomas. E a gente vem descobrindo com estudos que, é uma notícia otimista que a gente tem, que basicamente mais de 90% das pessoas produzem anticorpos para esse vírus. Ou seja, as células de defesa conseguem produzir esses anticorpos. E aí que entra a vacina. A vacina não é um medicamento normal que vai combater a doença. A vacina é o que a gente chama
e usando uma metáfora, é como se fosse um treinamento para o nosso corpo. Então, a vacina, tá até escrito aqui, ela contém parte dos micro-organismos enfraquecidos. Então, quando a gente toma uma vacina para gripe, existem partes do vírus, dos micro-organismos influenza ali enfraquecidos, que vão ser injetados no nosso corpo. Esses micro-organismos, por estarem enfraquecidos, eles vão gerar uma infecção muito leve. Dessa infecção muito leve, os anticorpos vão ser desenvolvidos, porque o organismo vai aprender a identificar ele, vai aprender a combater esse vírus, e aí a gente vai desenvolver a imunidade. A gente vai desenvolver esses anticorpos. Então a vacina, basicamente, é isso. A ingestão de vírus enfraquecido para o nosso corpo combater ele quando ele está fraco. E se a gente se contaminar com o vírus na sua forma normal, o nosso corpo já tem os anticorpos para combater esse vírus. Só que essa vacina, como a gente vai ver, ela demora um tempo porque ela tem que passar por uma série de testes e passar por uma série de procedimentos de segurança para ser desenvolvida. Mas aí você pode me perguntar: você falou que a gripe muda todo ano e a gente tem vacina de gripe todo ano. A vacina da gripe é mais rápida e a vacina do surto de H1N1 que teve em 2009 foi mais rápida porque a gente já era de um vírus conhecido pela gente. A gente já tinha uma vacina anterior. Quando tem uma vacina anterior que já passou pelos protocolos de segurança, já passou por todos os testes, a gente só precisa modificar ela para combater esse novo vírus. Então lá atrás a gente tinha uma vacina rápida contra H1N1 porque ela era de uma família de vírus da influenza que a gente já tinha vacina pronta. Então a gente só pegou a vacina da gripe sazonal, fez modificações para combater H1N1. E não foi rápido que saiu essa vacina, demorou um tempo até ainda, porque teve uma série de pesquisas. Só que saiu mais rápido do que uma vacina por conta disso. Mas quando a gente fala do coronavírus, do novo coronavírus, a gente está entrando num terreno novo. A gente não tem vacinas anteriores para coronavírus. A gente está entrando numa família de vírus diferente, que a gente precisa desenvolver uma vacina diferente para isso. Então os esforços podem demorar muito por isso também. A gente tem que passar por uma série de processos que vão ser demorados porque provavelmente a gente precisa construir uma vacina do zero. Existem alguns grupos de estudo através do mundo que estão tentando pegar vacinas para outras coisas e tentar agilizar o processo. Pegar vacinas que já passaram pelo processo de segurança, modificar ela um pouco para ela combater o coronavírus. Mas isso também pode levar um tempo e pode não funcionar. Então, mesmo assim, essas vacinas que já estavam avançadas, porque elas estavam sendo processadas para outro tipo de doenças, elas vão precisar de um processo de testes e pode demorar muito tempo. Então, por exemplo, saiu no noticiário que um grupo israelense que eles estavam há 5 anos desenvolvendo uma vacina para um tipo de tuberculose, se eu não me engano. Eles iam começar a fazer testes dessa vacina, iam modificar ela para tentar ver se ela tinha eficiência no coronavírus. Mas até eles tentar isso, vai uma série de tempo, vai uma série de testes e eles podem demorar ainda mais e lá na frente eles descobrirem que não funcionou. Então por isso que a gente fala que o melhor remédio que a gente tem por enquanto é ficar em casa, porque a vacina pode demorar muito tempo. Então eu vou tentar falar para vocês de maneira resumida por que demora muito tempo. A vacina, galera, assim como todos os medicamentos, elas precisam ser seguras. Elas precisam ser seguras. Primeiro, elas precisam ser eficientes. Elas precisam ser constatado que elas funcionam, ou seja, que elas geram anticorpo e geram imunidade. E segundo, elas precisam ser seguras.
Então a gente precisa seguir uma série de procedimentos metodológicos embasados cientificamente para isso. Então, primeiro, eu quero desenvolver um medicamento, eu quero desenvolver uma vacina. Por onde eu tenho que começar? Por onde eu tenho que partir? Lembrando, galera, que esse aqui é um modelo reduzido, existem diferenças. Eu só sintetizei o modelo para vocês entenderem qual é o espírito da coisa. E também entender que a gente está num processo de pandemia, então esses procedimentos vão ser acelerados, podem ser acelerados, porque todo o mundo precisa dessa vacina. Então aqui é um modelo reduzido. Não quer dizer que eles vão testar assim, não quer dizer que eles vão usar esse modelo. Eu só sintetizei para vocês entenderem. Então eu descobri um novo medicamento, descobri uma planta que eu isolo uma proteína dela que cura dor de garganta. E eu quero lançar no mercado, eu quero vender, quero ser muito rico e ganhar muito dinheiro com isso. Eu não posso simplesmente pegar esse chá da planta e começar a vender como medicamento. Porque eu preciso primeiro testar ele e comprovar ele. Então como que eu vou começar a testar? O primeiro passo é eu isolar essa substância que eu tenho na natureza, conseguir sintetizar ela no laboratório, produzir ela em larga escala no laboratório, para realizar uma série de testes. Então eu tenho dificuldade que às vezes não vou conseguir nem sintetizar. Então eu já tenho um financiamento inicial. Então vocês já verem como precisa de dinheiro, de pesquisa antes sequer de começar os testes. Depois eu vou ter que começar a testar isso em laboratório. E eu não posso simplesmente jogar na saúde das pessoas assim, jogar com a saúde das pessoas e testar diretamente nelas. Eu tenho que saber se isso não tem tenho que testar em formas anteriores para a gente secar a segurança. Então eu começo testando em culturas de célula. O que são culturas de células? As nossas células, se a gente pegar elas e colocar em placas, que a gente chama de placa de Petri, com uma substância nutritiva, não nossas células, mas células em geral, elas conseguem sobreviver. Se a gente dá aqui é um caldo que a gente fala, um caldo nutritivo, onde eu coleto essa célula em laboratório. Se eu coletar em laboratório e com muito cuidado, eu vou conseguir fazer ela sobreviver. E ela consegue se multiplicar e ter o metabolismo dela nessa cultura de célula. Hoje em dia, nem precisa se coletar, tirar nessa. A gente tem empresas específicas que produzem essa placa e vendem para os laboratórios. É todo um certificado, toda uma cultura de célula licenciada e registrada. Não tem essa coleta hoje em dia. E eu vou testar esse medicamento ou essa vacina nessas células. Vou colocar o medicamento. Vou ver se esse medicamento não destrói as estruturas das células. Vou ver se funciona bonitinho, se tá tudo beleza, tudo tranquilo. Vou testar a vacina. Vou ver se essa cultura de célula vai desenvolver anticorpos, se nada vai acontecer com ela, se nada vai danificar essas células. Se não acontecer, beleza. Testei em células. Muitas vacinas, muitos medicamentos não passam por esse teste, porque eu vou testar lá na célula, não funciona, não gera anticorpos, ou mata as células, destrói células, causa algum problema na célula, destrói estruturas das células e vai parar aí. Por quê? Se nesse teste tão simples em células já causou essa destruição, eu não preciso passar para testar em humanos e causar destruir células humanas, ver que realmente faz mal em humanos mesmo. Não, eu já consegui comprovar cientificamente e metodologicamente que nas células, nessa cultura de células, faz mal. Então eu testei nas células. Se não deu certo, parei minha pesquisa por aqui. Se deu certo, eu dou o segundo passo, que é testar em animais. É meio tenso por um lado, é meio judiação pro animal por esse lado também, mas infelizmente hoje em dia a gente precisa, para ter a maior segurança possível, testar em animais antes de testar em humanos. Geralmente se testa em camundongos,
Existem alguns tipos de drogas que são testados em cachorros, beagles, e também se testa em primatas, porque eles são animais que possuem uma semelhança fisiológica com a gente. Então, dependendo do teste, vai se tentar em camundongo e depois em primatas. Dependendo do teste, vai se testar só em camundongos. Dependendo do teste, vai se testar só em primatas. Como eu falei pra vocês, aqui é uma síntese pra vocês entenderem o espírito da coisa. Então, eu vou testar em ratos. Vou fazer toda uma testagem. Vou ver se esses ratos... Eu vou, primeiro, se eu estiver testando uma doença, eu vou ter que infectar esses ratos, infelizmente, com essa doença. E vou administrar o tratamento desses ratos. Esses ratos que, novamente, a gente não sai pegando rato na rua. São ratos criados, distribuídos especificamente para esses fins. Esses ratos nunca vão sair do laboratório. Eles, depois do processo de testagem, não vão ser libertados da natureza. Eles vão ser todos sacrificados. São ratos especificamente para isso. São animais feitos para essa testagem. Não achem que cientista é louco e sádico e sai na natureza pegando animal para testar. Ninguém tem prazer com isso. É simplesmente por segurança. É uma testagem necessária. E quem dera, com a evolução da tecnologia, a gente não tenha mais necessidade de fazer isso. Mas enfim. Vai testar com o rato, vai ver se ele progride bem, se a doença é curada ou se ele produz anticorpos para aquela doença, se for o caso, uma vacina. Se for tudo ok, se não tiver causas, não tiver dano nesses ratos, o teste vai avançar. Se não, vai se parar ali. Se não progredir, ou seja, aquele rato não conseguir se curar, não conseguir produzir anticorpos, vai parar por ali. Se o rato conseguir produzir anticorpos, mas esses ratos no final, vamos lá, desenvolveram tumores como efeito colateral do remédio, vai parar por ali. Porque o remédio é eficiente, mas ele tem um efeito colateral muito forte. Agora, se o rato curou daquela doença, produziu anticorpos e tiver um efeito colateral que não foi prejudicial para a saúde dele, aí a gente tem mecanismos metodológicos que eles aceitam até alguns tipos de efeitos colaterais. Então, por exemplo, o rato teve, infelizmente, dor de cabeça, mas foi uma dor de cabeça curta, que não gerou doença nenhuma. O rato teve arrepio, ou o rato teve coceira na pele, algum tipo de assim. Esses são os efeitos colaterais que a gente deixa passar porque eles não levam o rato ou os humanos a terem um risco de vida. São os efeitos colaterais aceitáveis. São aqueles efeitos colaterais que vocês olham nas bulas do remédio e vocês acham lá, esse remédio causa irritação na pele, esse remédio aumenta o fluxo urinário, por exemplo, as pessoas vão mais no banheiro, esse remédio pode dar enjoo. São aqueles efeitos colaterais que a gente olha e fala, é um efeito colateral ruim, causar enjoo ou caganeira, mas a pessoa, se tomar esse remédio, vai se curar daquela doença que poderia matar ela. Então, passa pelo teste de animais, a gente começa a fazer o teste em seres humanos. Usando toda essa metodologia de novo. A gente vai ter grupos de estudos, a gente vai ter toda uma metodologia específica para aquela doença. A gente tem os grupos controles. Então a gente tem uma série de etapas com os humanos também. E tudo isso vai se repetir. Se os seres humanos... Se funcionou com célula e com rato, mas não funcionou com humano, o remédio não vai ser liberado. Se funcionou com célula, com rato, funcionou com humano, mas o humano infelizmente, causou muitos efeitos colaterais, o remédio não foi liberado. A pesquisa foi feita muito rapidamente, os cientistas viram que foi uma pesquisa muito ágil, os pesquisadores estavam de má fé, os pesquisadores fraudaram os resultados, os pesquisadores não testaram bem, não vai ser liberado. Então, galera, se passa por uma série de processos bem meticulosos para a segurança, para a proteção e para a eficácia desse produto. Então, por isso que demora para se elaborar uma vacina. Demora para se soltar uma vacina.
Pense que todos esses processos que eu falei para vocês não são imediatos. Alguns deles demoram 6 meses, demoram 1 ano, demoram 2 anos. Então tem medicamentos que vão demorar de 2 a 10 anos para serem liberados. Por isso que a gente fala que vacina, com esforço, com todo mundo se mobilizando, a gente vai ter em 12 meses, a partir do começo dos estudos, em 12 meses, se Deus quiser, em 8 meses, se a gente correr muito rápido e agilizar, mas a gente precisa ter calma e paciência para produzir algo que vai ser benéfico, não vai ter um efeito colateral lá na frente. Então por isso que quando a gente fala de elaboração de vacina, é uma coisa lá na frente. E por enquanto o que a gente tem é o isolamento social. Tranquilo? Esse é o final da aula. Era sobre isso que eu queria falar para vocês. Um pouquinho sobre o vírus. Acabou saindo muito maior do que eu achava. Eu achei que ia ser muito mais sucinto. Mas vou tentar cortar mais partes para acelerar e ficar mais curto. Espero que tenha tentado, dei para elucidar alguns conceitos, ajudar e tirar algumas dúvidas. E se vocês tiverem dúvidas, igual eu falei, por favor, tanto no vídeo anterior como nesse vídeo, publiquem suas dúvidas, comentem, mandem e-mail se você não quiser que seu comentário seja público. Eu vou tirar suas dúvidas em formato de vídeo, em formato de texto. Vou fazer um vídeo para tirar as dúvidas. Se tiver dúvida especificamente com coronavírus, eu tô aqui para ajudar. Então é isso. E em nenhum momento a aula é para botar medo ou para colocar mais coisas negativas na situação, mas é pra gente entender o que tá sendo, o que se passando e pra gente tirar essa dúvida principalmente sobre a vacina. Pra não ficar falando sobre o que já se fala todos os dias, número de casos, essas coisas, eu decidi falar especificamente sobre a vacina nessa aula para ilustrar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Reforçando, fique em casa se você puder. E, por favor, dê um feedback, dúvidas, questões, sugestões. Estou aberto, beleza? É isso e até mais.